Se liga aí que hoje eu vou te ensinar a segunda lei de Newton e algumas de suas aplicações. Aplicações um pouco mais avançadas vão ficar para vídeos posteriores. Bom, nós estudamos até o momento primeira lei de Newton, terceira lei de Newton. Vamos dar uma recapitulada na primeira lei de Newton. Ela dizia o seguinte: na ausência de uma força, ou seja, pelo que nós vimos no vídeo anterior, quando as resultantes, a soma de todas as forças é nula, ou seja, dá zero, um corpo em repouso continua em repouso, um corpo em movimento move-se em linha reta com velocidade constante. Ou seja, se eu não tenho uma resultante das forças, se a resultante é nula, então a aceleração é zero, porque se ele está em repouso, qual a aceleração? Zero. Se ele está em linha reta com velocidade constante, qual é o valor da aceleração? Zero. A segunda lei de Newton trata da situação de quando essa resultante não é zero, eu tenho aceleração. Então a lei diz o seguinte, a segunda lei de Newton, que um corpo sob a ação de uma força adquire uma aceleração. E o importante aqui nessa lei é a relação entre essa força e a aceleração. E essa relação pode ser dada pela expressão matemática: força é igual a massa vezes aceleração. O que é muito importante aqui? Essa força é a força, então, resultante. Eu tenho que saber determinar qual que é a soma das forças para eu entender qual é a força resultante atuando naquele corpo. Se não for zero essa resultante, se ele tiver uma força resultante, eu posso descobrir qual que é a aceleração desse corpo. Ou se ele me deu a massa e que esse corpo está se movimentando com uma aceleração tal, eu consigo descobrir qual que é o valor da força resultante agindo naquele corpo. Então eu tenho essa expressão matemática para eu trabalhar em cima. Vamos ver aqui algumas aplicações dessa lei. Veja aqui um exemplo simples, num primeiro exemplo simples. Eu tenho um bloco de massa de 2 kg sendo puxado aqui por uma pessoa, fazendo uma força de 4 newtons. Mas nós não podemos nunca esquecer que ele está sendo arrastado por uma mesa. Então, aqui eu vou ter uma força de atrito. O que é uma força de atrito? É uma força que impede o movimento de um corpo que está sendo arrastado ali, certo? E aqui eu te dei que essa força de atrito, ela é 1 newton. Eu quero saber, qual a aceleração desse bloco? Bom, para eu determinar qual que é a aceleração desse bloco, eu vou precisar saber qual que é a força resultante. É sempre importante você pegar e fazer um desenho esquemático aqui das forças atuando nesse corpo. Vamos lá. Eu tenho aqui então o bloco. Quais forças estão agindo sobre ele? Eu tenho sempre o seu peso. Ele está apoiado numa superfície. Toda vez que um corpo está apoiado numa superfície, ele vai fazer uma pressão sobre essa superfície e essa superfície reage com uma força que é o quê? A força normal, sempre para cima. No caso, se eu estou num plano reto, ele está em reto, ele não está num plano inclinado, o valor dessa força normal é sempre igual ao peso. Perfeito? Então nunca esqueçam da força normal para cima. Além disso, tem uma pessoa puxando ele aqui com uma força igual a 4 newtons. E eu tenho a força que impede o movimento, que é a força de atrito, que é igual a 1 newton. Vamos dar uma olhada na resultante das forças. Veja que eu tenho que olhar no sentido vertical e no sentido horizontal. No sentido vertical, as forças atuando aqui, que é peso e normal, elas se cancelam. Sobre então as forças no sentido horizontal. Eu tenho uma força aqui de 4 newtons e aqui de 1. Então, A para cá está maior. Então, eu vou subtrair e a força resultante nessa situação, ela é 4 menos 1, que é igual a 3 newtons. Eu tenho uma força resultante que é horizontal e para a direita no valor de 3 newtons. Ele quer saber a aceleração do bloco. Agora que eu tenho a força e a massa dele eu sei que é 2, eu posso determinar a aceleração. Se força é igual a massa vezes a aceleração pode ser determinada, dividindo, como força dividido pela massa.
Essa força tem que ser a resultante. Qual que é a resultante? 3. Então, aqui vai ser 3 dividido pela massa, que é 2. Ou seja, a aceleração desse corpo é 1,5 metros por segundo ao quadrado. Outro exemplo. Aqui eu tenho um elevador e um corpo suspenso por uma balança de molas aqui nesse elevador. Esse corpo tem massa de 10 quilos. Eu sei que esse elevador está subindo com uma aceleração de 3,2 metros por segundo ao quadrado. Ok? Vamos lá. Primeiro, quais forças estão agindo sobre esse bloco aqui no meio? Eu tenho o seu peso para baixo. Vou pegar aqui do centro para cá, é o peso. E eu também tenho a força com que a balança está puxando ele para cima. Se ele puxa a balança para baixo, a balança puxa ele para cima. Então, eu tenho essa força aqui também, tá certo? E se o elevador está subindo a 3,2 metros por segundo ao quadrado, obviamente que o bloco também está subindo a essa velocidade, a essa aceleração. Então, eu tenho uma resultante para cima, tá certo? Então, a soma desses dois aqui não se cancela. Eu tenho uma resultante para cima. Vamos ver primeira pergunta. Qual a resultante das forças nesse bloco? Eu sei que o bloco está se movendo com essa aceleração aqui de 3,2 metros por segundo ao quadrado. Então, o bloco está subindo com essa aceleração. A força resultante, ela pode ser determinada aqui como massa vezes aceleração. Então, a força resultante, ela é massa vezes aceleração. Massa do bloco é 10 quilos vezes aceleração 3,2. Ou seja, a força que é a resultante, ela é igual a 32 newtons. O que é essa força resultante? Então, é uma força para cima, que é igual a subtração, dessa força aqui da balança puxando o bloco, menos a força peso. E isso vai ser 32 newtons. Aí ele vem a segunda pergunta. Qual o valor da força com que a mola puxa o corpo? Então, se eu sei que a força resultante, ela é essa força que a mola puxa, ela tem que ser maior porque ele está se movendo para cima. Então, vai ser essa força que eu quero descobrir menos a força peso para baixo. Então, se eu sei que a força resultante é 32, essa força eu não sei, menos peso. Como que calcula força-peso mesmo? Eu falei para vocês que peso é massa vezes gravidade. Qual que é a massa do corpo? 10 quilos, gravidade 9,8, então 98. Então, a força-peso aqui é 98 newtons. Então, essa força que a mola da balança está puxando o bloco, ela vai ser igual a 32 mais 98, que é igual a 130 newtons. Se ele me perguntasse sobre a leitura que essa balança está fazendo, a leitura que essa balança está fazendo, ela estaria fazendo uma leitura de 130 newtons. Por quê? Se a mola puxa o bloco puxa a mola com a mesma força. Isso está lá na terceira lei de Newton. Então, se a mola está puxando com a força de 130, o bloco está puxando com 130, então vai ler 130. Ou seja, vai ler um peso maior do que o peso do bloco em si, por causa desse movimento acelerado ali dentro do elevador. Espero que tenha dado para entender um pouco da aplicação dessa lei aqui, da segunda lei de Newton, que é força resultante é igual a massa vezes aceleração. Em próximos vídeos a gente dá mais alguns exemplos de aplicação dessa segunda lei. Até lá!